Fala, Outliers, como estão? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Outlier. Hoje a gente está aqui com a Brenda Lezier, CEO da Brand Digital, especialista em redes sociais e marketing de conteúdo. Já atendeu mais de 1.500 clientes. Vocês sabem que para marketing isso é uma grande quantidade de pessoas, né? Então, Brenda, seja bem-vinda. Daqui do meu lado está o meu sócio Andros, ele vai se apresentar e a gente dá andamento. Boa, fala pessoal, tudo bem? Eu já tô até pensando na quantidade de conteúdo que a gente vai conseguir entregar para vocês hoje. A gente separou algumas perguntas bem caprichadas para a Brenda realmente trocar uma experiência bem profunda aí com a gente. Tá contigo. Ai, gente, animada. Primeiramente, obrigada pelo convite. Estar aqui com esses dois outliers, gente, é uma responsabilidade, viu? Então, espero que seja uma tarde aí de muito conteúdo para vocês. Legal. Vamos começar com uma pergunta bem minuciosa, onde todo mundo quer saber, né? Social media tá em alta. A galera sabe, isso é legal. E a gente se conectou com uma mesa de todo mundo de marketing, só que ninguém no mesmo setor. Isso foi muito engraçado. Conta pra gente o que é marketing e branding. Perfeito. Eu tenho um significado de branding que poucas pessoas falam, né? As pessoas acham que rebranding, branding é a criação de um novo logo, é um design, é uma identidade visual. E vai muito além disso. Na verdade, branding é o que as pessoas falam ao seu respeito quando você não está por perto. Então, por exemplo, os outliers, masters aí, que foi o master eu criei, né, gente? Se não for assim, eu nem venho. Quando vocês fizeram um exercício de branding para a criação da agência e de todo o propósito de vocês, vocês escrevem, né? Qual é a forma que eu quero ser visto, de qual forma eu quero impactar vidas, qual é o meu propósito, qual é a minha missão. E tem as respostas ali, que com certeza vocês fizeram no plano de negócios de vocês. Quando vocês escolhem 10 pessoas próximas e perguntam o que elas acham da marca pessoal Outlier, e a resposta não tem nada a ver com o que você pensou, isso é branding. Então, as duas coisas precisam estar conectadas, né? E muita gente acha que está transmitindo a mensagem certa, mas não tá. Então, se você que tá aí nos assistindo, faça esse exercício. Papel e caneta na mão, gente. É uma live aqui, uma aula, né, de nós três, onde você vai aprender muito. Então, coloca aí. Qual é a forma que eu quero ser vista a partir de hoje, 28 de julho? E você vai escolher 10 pessoas próximas a você para te darem esse feedback sincero, tá? Eu pedi, nesse caso, quando eu estava fazendo meu exercício de branding e de marketing, pedi para algumas pessoas próximas. E muitas pessoas falaram, meu, um desperdício. Não tá impactando. Eu não vejo essa mulher. E aí é um tapa na cara, né? Mas é um tapa na cara com um empurrão que vem para você transmitir a mensagem certa, impactar mais vidas. Então, para mim, branding é isso. Branding é o que as pessoas falam ao seu respeito quando você não está por perto. E se a resposta não tem nada a ver com aquilo que você quer transmitir, é hora de sentar, reavaliar tudo e readequar a sua estratégia. Porque é isso, o digital muda todo dia, né, gente? Todo dia tem Sim. coisa nova. E o nosso desafio como empreendedores no digital é isso, né? Com certeza. É ir se transformando junto com toda a transformação, né? Então, pra mim, branding é isso. Vamos lá. Vou pegar o gancho, tá? Qual que é a importância ou quais tipos de perguntas são importantes na construção desse branding? Porque para quem é do mercado, obviamente que algumas coisas são óbvias. Muitas vezes o óbvio ele realmente precisa ser dito, mas para quem, pela resposta que você deu, falou, poxa, gostei dessa ideia, é importante eu ter esse posicionamento, o que que eu preciso fazer? Legal. Primeira pergunta: como eu quero ser visto? O que a minha marca representa? E quando a gente fala sobre isso, não é sobre mim, é sobre o meu cliente ideal. Se eu fizesse o meu escritório com base no que a Brenda Lezier gosta, meu escritório seria todo rosa da Barbie, gente. Nossa, o cliente entrar lá, e ainda mais eu que tenho mais clientes homens, meu Deus, não iam se impactar e nem se conectar com a minha mensagem. Meu escritório é preto, vermelho, cores que vão representar e que falam com o meu cliente ideal. Então, a primeira pergunta é: o que eu quero transmitir para o meu cliente ideal? Qual é a forma que eu quero ser vista? Não é sobre você, é sobre a sua mensagem e o quanto você impacta de vidas, né? O que você quer transmitir na vida dessa pessoa. Então, para mim, só essa. A gente entra em vários assuntos legais, mas que já dá para a pessoa ter um know-how, uma direção do que seguir. Esse exemplo do meu, assim, foi perfeito. Porque não é sobre mim, né? É sobre os meus clientes, é sobre a minha mensagem, é de qual forma que eu consigo ajudá-los, né? Legal. Tem uma frase que eu gosto de falar que é: acho que dá pra comparar brand com. Brand não é o que você quer fazer, é o que você quer representar.
Então essa imagem de construção é importante, essas perguntas são importantes realmente. E é legal, a gente estava conversando isso recentemente, que muitas das vezes a gente fica colocando a nossa régua para tanto se precificar aquilo que você quer cobrar pelo seu serviço, né? Mas tem o outro lado da moeda, que como você disse que eu tenho que fazer as perguntas corretas e entender esse como, né? Mas não é na sua vivência, mas sim na vivência do cliente. Não é quem tá para onde o cliente precisa te enxergar, onde que você vai estar disponível para realmente tudo isso poder acontecer, né? Perfeito, porque ele tem que ver aquilo e ele tem que falar, caramba, essa pessoa entende mais do meu negócio do que eu mesmo. Eu confio. E aí ele paga o que for, né? A pessoa não tem medo de pagar caro. Ela tem medo de ter prejuízo, né? Então, se você não está conseguindo vender, se o seu branding ainda não está claro, com certeza tem uma falha de comunicação. Você não está conseguindo falar ainda com o seu cliente ideal, né? Legal. E me gerou uma curiosidade do que você falou. Você acabou de citar que você tem mais clientes homens, né? Explica, isso é comum? Ou agora que o homem está começando a querer valorizar mais a sua imagem pessoal para ser host ou para alguma coisa? Na verdade, o meu público, ele é totalmente separado, né? Eu tenho um ecossistema hoje, onde eu tenho uma agência de marketing com foco em branding e social media, que a maior dor do mercado, as pessoas não sabem produzir um conteúdo estratégico de valor. É aquele chat GPT, joga tudo lá, ele monta o carrossel inteirinho, jogou no Canva, pronto, tá pronto. Mas qual é o seu DNA único? Qual a sua história? Qual o seu diferencial? A pessoa vai comprar ali no seu conteúdo porque tem um plano de ação. Então ela fala, caramba, esse Outlier me ensina tanto de forma gratuita que eu preciso ter uma experiência paga com ele, né? Mas voltando à tua pergunta, eu tenho esses dois públicos, onde na agência eu tenho tanto homens quanto mulheres, mas o homem, ele ainda, no meu negócio, tem um poder de decisão para essa mulher, para a esposa, ou é sócio. Então, eu tenho muito. Só que eu também tenho a mentoria onde eu ajudo mulheres a terem a sua própria agência. Aí são mais de 3.000 mulheres. Então, o meu desafio hoje eu falo com todos esses públicos nas minhas redes sociais. Eu falo com o cliente que fecha com a agência, eu falo com o cliente que com a mulher que fecha a mentoria, com o homem que fecha uma palestra. Então, o desafio é como eu tenho uma linha editorial estratégica para conseguir falar com todos esses nichos, né? Então, as cores, a mensagem, tudo precisa ser muito claro. Para não só impactar mulheres, mas o homem também. Ele precisa sair transformado ali do meu Instagram, sabe? Então, essa é a preocupação, assim. Legal. E para ter toda essa construção, porque você fala com propriedade do que você tá falando. Então, provavelmente você passou por uma construção demorada. A gente entende isso. Então, responde pra gente, de onde vem a brand? Como que surgiu isso? Sua vontade de trabalhar com brand? Perfeito. Eu tenho 27 anos, minha jornada começou há 8 anos atrás, fiz publicidade. Na época, meu sonho era fazer uma ESPM da vida, que hoje, sei lá, é R$5.000 a mensalidade. E eu fiz a Embi Morumbi, que era mais barato e estava dentro das minhas condições naquele momento. E olha que louco, gente. Hoje eu sou madrinha de conteúdo na ESPM, palestro, ensino os alunos, tudo que eu ensino ali vale 40% da nota deles. E eu não me formei lá, né? Mas é o poder do branding e do marketing de conteúdo. E aí, desde sempre, sabia que eu queria cursar publicidade. 17 anos eu inventei de ser blogueira, então... Dose Fashion era o nome do blog. Então, vídeos no YouTube, toda aquela coisa, enfim. Então, eu já sabia muito claro. Passei por multinacionais, trabalhei na L'Oréal, agências de marketing e publicidade. Mas eu caí naquela coisa que eu não sei se vocês passaram, que é... Tá, estou formada e não ganho nem o valor da mensalidade da faculdade. E aí? E entra aquela coisa, né? Hoje as pessoas querem fazer um curso e elas querem sair bem-sucedidas em um mês. E aí um questionamento pra você. Você sai da faculdade, 4, 5 anos de faculdade, você tem a certeza que você vai sair bem-sucedido? Claro que não, gente. Você faz a faculdade e aí você vai ralar muito pra conseguir algo legal, né? E o meu foi bem assim. Até que eu entrei numa agência menor, né? Super valorizo as agências menores que dão mais oportunidade. Porque quando você tá numa multinacional, tem 70 pessoas que fazem o que você faz. Sim. Pra você ser visto lá dentro, vai demorar, né? E aí, nessa outra agência de assessoria, eu entrei como social media. Há 8 anos, ninguém falava disso. Não mesmo. Inclusive, social media surgiu em 2010, né? Então, assim, é recente, querendo ou não. E principalmente agora, depois da pandemia, as pessoas entenderam a importância disso, mas ninguém falava. E aí, levei essa profissão pra lá. Só que eu estava pegando 3 ônibus pra ir e pra voltar, ganhando R$2.000 e já estava formada na faculdade.
E aí entra aquele desespero, né? Nossa, mas não saía bem sucedido da faculdade? Como assim eu tô ralando aqui? Que isso, gente? Não vai mudar minha vida? Não vou conseguir levar transformação, ajudar minha família? Venho de uma mãe que me teve com 15 anos, então esse lado mulher muito workaholic vem dela, né? Do medo, do desespero, da pobreza, de ajudar a minha família. Então eu assumi essa postura de workaholic muito jovem. Até que eu comecei a produzir conteúdos há 7 anos atrás. Falando bem rasos, assim, o que é marketing, o que é social media, o que faz um social media, tal, tal, tal. Até que uma figura pública... Vocês querem saber quem é? Ah, com certeza. É? O Tami Miranda me mandou uma mensagem e falou assim, olha, eu tô vendo seus conteúdos aqui e será que eu posso ser sua cobaia? Seu cobaia de rede social e tal? Porque eu vou ter um reality no Multishow. E aí eu falei, caraca, como assim? Uma figura pública já me procurou com esses conteúdos rasos que eu faço? E eu ainda sou funcionária na agência. Vendedora que sou, né? Uma outlier. Boa. O que eu fiz? Falei, Tam, vem aqui na agência que a gente vai conversar. Nem era dona da agência, ganhava R$2.000, gente. Nem fazia papel de vendedora, né? Eu era até então uma social media. Foi lá, fechamos com a agência, aquela coisa. Deu muito certo. A gente tinha um desafio onde o reality dos Gretchens passava no mesmo horário das 9, da novela das 9. Pô, concorrer nesse horário, meu amor, é, assim, um trabalho absurdo. Eu criei várias estratégias, e no Twitter, e aí no outro dia estavam em todas as matérias, eu sei que o negócio bombou. Só que ao mesmo tempo eu estava muito feliz na área, sempre gostei muito disso, mas muito infeliz na parte financeira, porque eu acordava às 6, 3 ônibus pra ir, 3 pra voltar, R$2.000, aquele sufoco. Falei, gente, isso não é vida, não. Resumo, minha mãe, minha grande inspiração de vida, falou assim pra mim, chega dessa vida, eu vou ligar pro Tami agora e vocês vão ter a própria agência de vocês. Pensa eu, com 20 anos, gente. Imagina. Falei assim, quê? Ter minha agência? Como assim? Sei que no dia seguinte eles já estavam lá. E aí, foi bem assim, o Tami, eu vou ser o financeiro, a Andressa Miranda, e eu vou ser o comercial e eu a cabeça do time. Aí, olha meu mindset nessa época. Falei assim, gente, ó, seguinte, eu super topo, essa agência vai acontecer, vamos assinar um contrato aqui de mesa, tá tudo certo, mas eu preciso desses R$2.000. Então, eu só vou pedir as contas quando a gente ganhar ou fechar um contrato que vai me pagar mais, pelo menos. E eles riram, né? Que isso, meu? Que cabeça é essa? Vai dar tudo certo, não sei o que lá. Eu sei que no dia seguinte já tinha um contrato, gente, de R$15.000 com um case que na época já tinha mais de 1 milhão de seguidores. Uma super autoridade, que é o Rodolfo Tatuador, que tá comigo até hoje. Rô, beijo pra você. Adoro você. E aí eu falei, gente, R$15.000? Que isso? E era tipo assim, os 15 mil e eu tendo que pedir as contas nessa outra agência. De 2 para 15, né? Falei, cara, que é isso? E eu lembro como hoje, esses 15 mil, eles foram inteirinho pra faculdade de odonto da minha irmã. Inteirinho. Porque tava em atraso há muito tempo, ela não tinha mais perspectiva, teria até que sair da faculdade. E eu fui e paguei tudo que eu ganhei, esses 15 mil, foi pra faculdade dela. Falei, mãe, estamos juntas, vamos formar a Tita, que é a minha irmã, o apelido dela, a gente vai formar ela em odonto. E é uma faculdade cara, né? Materiais e tudo. Uhum. E aí que eu percebi o poder do digital. Eu falei, caramba, olha o quanto isso é impactante. Acabei de fazer uma transformação na vida da minha família. Ninguém conseguiu fazer isso. Olha o poder disso. Eu vou apostar todas as minhas fichas nisso. E aí eu me vi com uma agência, com figuras públicas, com autoridade, com muitos convites, com influenciadores, com artistas. O ego tava lá em cima, né? 21 anos, sem mindset ainda, sem inteligência emocional. Eu tava me achando, gente. Nossa, maravilhoso, aquela coisa. Até que eu caí numa depressão profunda e comecei a ver o alimento como um prêmio. Então, assim, mesmo com dinheiro na conta, ajudando a minha família e toda aquela coisa, eu não estava feliz. Eu chorava todo dia, eu não queria acordar, gente. Eu passei por uma fase, assim, terrível. E aí eu falei, cara, o dinheiro não é tudo. Ele é um meio para realizar sonhos. Mas antes disso, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber a minha essência, qual é o meu propósito. Por que eu tô aqui hoje? Não é só o trabalho. Aí conheci meu noivo também, e a gente fui fazendo essa revolução e ele ali comigo. E aí passei por toda uma transformação onde eu escolhi sair dessa sociedade, tomei essa decisão. E assim, quando a gente pensa no todo, quem que tem essa coragem de falar, vou sair, com dinheiro, com contatos, com fama.
com dinheiro, com contratos altos. Uhum. Todo mundo falava, meu, você é louca. Pelo amor de Deus, você tá super nova, super bem sucedida já. E eu não tava feliz, o que eu podia fazer? Aí eu tomei essa decisão, marquei uma reunião presencial e falei pra mim, não faz sentido, eu ainda não tô vivendo meu propósito, não é isso que eu quero. E aí, sociedade e casamento, né? É. Os clientes, você tem que abrir mão de tudo. Todos os contratos, nome, aquela coisa. Então, nós excluímos tudo, gente. Desde uma página que já tinha mais de 40 mil seguidores naquela época. Contratos, pessoas, os famosos que eu atendia na época. E abrimos mão de tudo nessa época. Tudo isso por autoconhecimento, né? Autoconhecimento, o momento de reconhecer realmente quem era a Brenda. E aí, um tempo depois, eu comecei a falar, gente, é isso que eu quero. Eu quero uma agência com foco 360 mesmo. Eu quero ter a parte humanizada da coisa. Eu quero entender, eu quero sentar com o meu cliente, quero entender qual que é o DNA único dele, o que que ele faz, o que que ele não faz. Eu quero ter algo mais humanizado. Não quero ter só mais uma agência. E aí foi quando surgiu a branding digital depois de tudo isso. Então hoje eu falo que o Tami, a Andressa, eles foram muito importantes na minha carreira. Hoje eles são meus clientes. Os clientes de 7 anos atrás hoje estão comigo novamente. E a gente vê que o propósito se cumpre na nossa vida, né? Cada um ali foi fazer aquilo que tinha escolhido para ser mesmo e para viver. Um foi para política, o outro foi para isso, o outro foi para aquilo, e eu segui com uma agência, mas muito mais humanizada, sabendo quem eu sou, sabendo o que eu quero impactar, sabendo de qual forma eu quero transformar vidas. E aí, gente, foi uma coisa atrás da outra, né? Autoridades, palestras, esses 1.500 clientes atendidos até hoje mais de 100 cases que estão com a gente, mais de 40 funcionários hoje na branding, abrindo novos negócios. Então, assim, se você que está assistindo, nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, talvez seja um empurrãozinho aí para você tomar aquela decisão, para você seguir aquele sonho que está guardado, mas ninguém sabe, porque o final, ele vale a pena. A conta fecha no final, gente. Legal. A gente tem uma história até parecida com a sua. É legal se identificar assim. E vou citar como problema, sempre foi, todo lugar que a gente passava, a gente chegava no cargo mais alto e falava assim, meu, não tô feliz aqui não. A gente se ligava pra falar sobre isso. Então, é legal que você vê que toda história de empreendedor geralmente tem coisas parecidas, né? Minha mãe me teve com 16, um ano depois da sua. O Anderson tem uma história parecida também. Ele vai falar um pouco sobre isso. E isso é legal se encaixar, mas tem uma coisa que é muito efetiva. Meu, de todos os empreendedores que têm um case de sucesso, a resposta é sempre a mesma. O trabalho devolve. O Muito, trabalho devolve. muito. Então, todos têm uma história difícil, todos têm muita coisa que passaram, assim, de vários fatores, mas o trabalho ele sempre devolve. E aí, hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão valorizando muito o mínimo. Então, tem gente que está trabalhando mais por benefício do que para trazer desenvolvimento na vida. Isso me entristece um pouco. Que bom a gente poder conversar sobre isso e passar isso pro próximo. Meu, sua vida não é um vale-refeição, tá? Sua vida não é um vale-refeição. Então a gente quer que você pare de trabalhar por benefício e comece a trabalhar para desenvolver sua vida. Projeto. Porque não é possível que 3 pessoas aqui que deram certo fazendo a mesma coisa não tenham nada para te agregar. Óbvio que tem. Então tá na hora da gente parar de trabalhar por benefício e começar a desenvolver pessoas. Coisa interessante para quem está assistindo, a importância de você estar conectado com a pessoa que você está se relacionando ali no momento, né? Eu peguei vários pensamentos e insights do que você falou, né? Primeiro, para quem está acompanhando a gente, né? Essa diferença em trabalhar numa multinacional e de uma empresa que tem uma estrutura menor. E ambas têm seus pontos positivos. Uma multinacional, ela vai te entregar ali os processos, mas você fica naquela caixa. Obviamente, você aprende muito, mas você tem a sua função pré-definida. Vamos pegar um McDonald's, por exemplo. Ele já tem a sua linha já pré-montada. Ao contrário de uma empresa menor, né? Você acaba fazendo mais de uma coisa. Então, isso dá o seu aprendizado muito mais acelerado, né? Porque você começa a perceber onde que você se identifica mais em cima daquilo que você está fazendo. Então, gostei muito desse comparativo. Segundo ponto, é literalmente para quem está começando a entrar nessa ascensão de carreira, né? Não adianta você querer focar também só no seu projeto, sem você ter o trabalho ali, que é o que vai pagar seu custo de vida, seu dia a dia. E aí eu percebi que se você, nesse período, tinha aquela jornada dupla, né? Tipo, poxa, eu preciso trabalhar tal horário, mas eu também quero cuidar do meu sonho, né? Nem que seja pelo menos 1 hora por dia, é de extrema importância
você tá bem posicionado ali e ficar mais próximo do que você quer. Outro ponto importantíssimo é essa parte que você se dedicar todos os dias ao ponto do seu sucesso respingar em outras pessoas. E aí você começa a ajudar a sua Muito forte. família, você começa a ajudar seus amigos, isso começa a transbordar, né? E essa ideia de você estar pronta antes da oportunidade aparecer. Você já estava fazendo e aí do nada alguém te procurou para, na verdade, ser o contrário, né? Eu preciso de você, não foi nem você que falou, poxa, eu preciso trabalhar. Mas sim, você já estava pronta antes da oportunidade aparecer para aquilo tudo realmente acontecer, né? Isso é muito valioso, né? Não, isso é muito poderoso. E se vocês me permitirem, tem uma história muito boa com isso. Que era um grande case que eu sonhava em atender, que é a Natália Beauty, com 10 milhões de seguidores, muita gente conhece ela. Nossa. E eu tinha um trabalho lá dentro, mais como influenciadora, tá? De ir, postar e fazermos essa parceria juntas. Eu não sei qual a religião de vocês e nem é o foco, mas todo mundo tem uma fé e tem algo muito maior, uma força onde a gente acredita nisso. Sim. E eu tenho a minha sensibilidade muito aflorada. Gente, eu sei que eu senti um sussurro no meu ouvido, juro pra vocês. Uma experiência tão profunda que eu nunca vivi antes. Onde eu recebi um insight assim. Hoje, quando você for até lá, não faz só um stories mostrando a sobrancelha ou mostrando um espaço. Fala do seu trabalho. Olha isso. Simples, né? Pra quem trabalha com isso. Cheguei lá, eu uni o mercado da beleza junto com o marketing. Então, eu fui numerando tudo que ela tinha ali, que aflorava o branding dela e que as pessoas podiam fazer também dentro das suas próprias empresas. Eu sei que, gente, em questão de minutos, quando eu finalizei o último stories, tinha uma mensagem dela. Eu amei. Você topa dar uma aula de branding na minha universidade? Claro, super top, aquela coisa. Gente, questão de minutos. Olha o poder disso aqui. Tem gente usando pra ver página de fofoca, né? E não pra fazer dinheiro e pra transformar vidas. E aí nessas, bem o que você falou sobre estar preparado, né? Ela falou assim, só que é pra amanhã. Daria? É amanhã a palestra. E aí eu, claro, sempre. Então me manda um PDF e tal. Claro, também já tenho. E vou no outro dia e segura, né? Quando coisas grandiosas hoje acontecem na minha vida, claro que eu choro, me emociono e tal. Mas no fundo, você tem que ter aquele sentimento de estou trabalhando pra isso. Não vou ficar me assustando ou ai, meu Deus, olha quem me chamou. Não, você tá preparado pro sucesso. Então, o que você falou faz total sentido com essa história de estar preparado. Não adianta. Se tudo isso acontecesse na minha vida há 7 anos atrás, gente, eu ia passar vergonha. Não ia dar, porque eu não estava preparada. Então, tudo tem o tempo certo pra acontecer. Sempre, sempre. E aí você vê e fala assim, caramba, ainda bem que eu passei por isso. Hoje eu sei viver com mais tranquilidade. Esse desafio, essa etapa, não é verdade? Sim. Muito Legal. bom. Tem um. Vou citar desse case seu aí da Natália Beauty. Meu, o que. Acho que sendo direto, o que a Brenda faz é. Esse trabalho de posicionamento realiza o seu trabalho virar seu sonho. Então, hoje ela até aumentou o valor. Eu tinha citado isso com você no nosso último encontro, que ela faz a sobrancelha por um valor bem alto. Mas é alto pra. Um pouco do que o Anderson falou. É alto pra gente. Porque tem gente que não. Assim, a gente pensa que as coisas são caras usando a nossa régua sempre, em vez de usar a régua do seu sonho. O quanto você não estudou, o quanto você não trabalhou para ter todo aquele conhecimento para fazer aquele trabalho. Então, o trabalho de posicionamento, ele deixa de ser. Pega o seu trabalho, o seu trabalho ele vira um sonho, o seu sonho ele muda a vida das pessoas e assim sucessivamente. Porque o que às vezes para algumas pessoas é uma sobrancelha, para outras é a confiança facial que ela tem de sair na rua e trabalhar. Pra fazer uma reunião, pra fechar um negócio. Exatamente. Então, o trabalho de branding e posicionamento, assim, hoje, de novo, obrigado por estar aqui compartilhando isso com a gente. E, meu, o trabalho de posicionamento realiza o seu sonho. Faz com que o seu trabalho deixe de ser só um trabalho e vire um sonho que mude a vida das outras pessoas também. Porque geralmente é assim, né? O trabalho de uma pessoa que dá muito certo geralmente influencia em mudar a vida das outras pessoas. Em algum Total. formato. Total, não é. Aí a gente entende que não é sobre o dinheiro, né? Mas Exatamente. realmente é uma transformação de vida mesmo. Hoje eu recebo em vários e vários relatos de alunas minhas que pediram cartão emprestado para poder fazer, porque tinham filhos, precisava de uma oportunidade de trabalho, queriam ser social media na pandemia. Hoje estão faturando aí mais de 50 mil, 60 Que mil. legal. Poxa, isso para uma pessoa que não tem faculdade, que para ela foi muito difícil às vezes pagar, sei lá, R$1.000 numa mentoria.
mas ela valorizou aquilo e deu certo, né? Então tem o tempo certo para cada coisa, mas a gente precisa estar preparado. E não adianta, gente, não é um curso aqui, um curso ali. É realmente, se você quer tomar a decisão e embarcar nessa. São livros, é ser curioso a ponto de entender sobre aquele universo, sobre a história de tudo, porque o resultado ele vem. Sim. E esse trabalho de posicionamento, principalmente, você tá da gente agora que é empresário, a gente quer, já tá acostumado a resolver muito problema, e aí a gente quer ficar resolvendo todos os problemas sozinho. A gente acha que tudo na vida somos nós que temos que resolver. E não é bem assim. Então esse trabalho de posicionamento e brand é super importante também pra gente se posicionar do lado certo. Entender que, por exemplo, somos sócios de 3 CNPJs. Se a gente for trabalhar no operacional, lascou. Eu tenho um filho de 3 meses, como que eu cuido do meu filho trabalhando em 3 CNPJs? Então o trabalho de host, que a gente pega o posicionamento para virar host, hoje é mais importante até do que só o operacional. Então a gente tem que sair do operacional, buscar um bom branding para a gente começar a virar o host necessário para trazer cliente, dinheiro, faturamento, desenvolvimento. A gente também tem mais de 40 funcionários hoje na empresa e, meu, a gente sabe como é trabalhoso. Então esse trabalho de brand a gente tem que abrir a cabeça porque o empreendedor ele quer resolver tudo sozinho. Ele tem que parar de entender que não é só ele ali, que ele tem pessoas para ajudar ele, delegar cargos e buscar realmente fazer um brand de posicionamento e parar de se posicionar só como um cara que opera, Sim, né? e eu acredito que para as pessoas que estão nos assistindo, que às vezes acabam vendo os nossos resultados só pelo Instagram, se engana e não lembra que a gente tem muitos percalços e muitos desafios. Até falando sobre posicionamento, abrindo uma dor que eu tenho, eu foquei muito nesses 7 anos em criar um branding pessoal muito forte. Então, todas essas pessoas, Natália Beauty, Carlos Wizard, o próprio Tami Miranda e várias outras personalidades, quando eles procuram, é sempre pelas minhas redes sociais, mesmo sem investir R$ 1 em tráfego. Só com marketing orgânico e do trabalho que eu faço ali nas minhas redes sociais. E o meu desafio é trazer todo esse branding para a empresa, para as pessoas que trabalham ali, para tudo que a gente oferece além da Brenda. Porque a gente cai nessa, né? Sim. Não pode depender somente de você. Você precisa ter uma estrutura inteligente que consegue resolver problemas sem você. Então, nos últimos 2 anos, eu venho enfrentando, né, esses desafios, trazendo muito mais a equipe, fazendo com que eles ali apareçam mesmo, sabe? Porque não é sobre a Brenda, eu não quero aparecer. A empresa tem que vir antes de todos. Não é fulano, ciclano, beltrano, não, é a empresa, é o todo, né? Então, até voltando para posicionamento, para o empresário que já tem ali uma estrutura, funcionários, não tenha medo de trazer esse branding para a equipe. Tenha medo de deixar a sua equipe aparecer, sabe? Na verdade, isso vai te ajudar. É a sua mensagem ali sendo vista, sendo trabalhada também nas redes sociais, né? Galera, é o seguinte, olha que outro ponto importante também. Quando a Brenda diz que a empresa tem que ser forte, não é o ponto que diz que as pessoas não são valorizadas. Muito pelo contrário. É através da empresa que você vai conseguir impactar muito mais pessoas. Porque uma pessoa, ok, ela é única. Mas uma empresa, imagina a quantidade de colaboradores que ela tem lá dentro. Então, levem isso como mensagem. O Bruno sempre gosta de... Ele até fala, né? Vou pegar uma frase do Andrews e ele acaba dando esse exemplo e eu vou fazer o contrário, tá? Quando a gente fala de branding, de posicionamento, ele fala uma frase muito legal que é a seguinte, de uma forma mais simplista, né? É a sua imagem alinhada com a pessoa que você quer ser. Qual que é a mensagem que traz isso? É um olhar para o futuro que você está tendo. E uma vez que você tem um futuro mais atraente, o seu agora ele melhora, Com certeza. né? Fala pra gente a importância realmente de ter esse olhar para o futuro no seu hoje, no seu dia a dia. Primeiramente, porque eu não quero ter uma empresa que vai durar 1 ano, né? Eu quero ter uma empresa que vai... Quero deixar um legado, quero ter uma história, quero impactar mais vidas, quero ajudar mais pessoas. Então, quando eu penso numa estrutura de posicionamento, eu não posso pensar daqui 1 ano. Eu tenho que pensar pelo menos nos próximos 10 anos. Qual é a mensagem que eu quero deixar no mundo? Qual o meu DNA único, né? Isso, até te dando um exemplo, a gente até conversou no almoço sobre o case com o próprio Tami, né? Nós fizemos todo um reposicionamento juntos para a política e como vereador, que era o propósito de vida dele. Então, quando a gente fala que a gente precisa conhecer quem que é a nossa comunidade, quem são essas pessoas, o que elas acreditam, como eu quero estar posicionado daqui 10 anos, tem que assumir essa causa, tem que trazer dor. Eu tenho que solucionar problemas.
Entende? E esse exercício, né, de resolver problemas, é claro que é um desafio que vocês sabem, né? Não é uma dor e pronto, resolvi, já sei como ajudar o maior número de pessoas. Na verdade, isso vai se transformando ao longo dos dias, ao longo dos anos. Mas tudo isso que você falou de pensar a longo prazo, de entender qual a mensagem que eu quero deixar no mundo, e isso não é sobre mim, mas é sobre as vidas que eu quero impactar, diz tudo. Que aí eu paro de pensar no resultado rápido, que não existe, porque eu não quero ter uma empresa que vai durar um ano, e começa a se tornar uma construção diária, uma evolução diária pro crescimento da sua empresa, pro nome da sua empresa. A ponto dela falar vermelho, pensar na cor vermelha e lembrar do McDonald's. Não é? Sim. Então, eu acredito muito nesse posicionamento. Legal. E o trabalho de posicionamento, ele é importante também porque, assim, para qualquer tipo de empresário, para qualquer tipo de empresa, ou até para quem é funcionário e quer se destacar em alguma coisa, a sua imagem, ela varia, assim, de N formas, e quando você faz esse trabalho forte de branding, você pode ser, desde hoje, o melhor vendedor ao melhor vendedor que vai começar a se promover agora. Então, tem todo um trabalho para se fazer de posicionamento e isso é legal. Desde o cara que não aparece, tá? Porque, assim, hoje, brand tá ligado só a galera liga muito só a mídia social. E não é, brand é todo um posicionamento de muita coisa, sabe? O cara que, sei lá, vamos citar um exemplo aleatório aqui. Um cara que vende no Mercado Livre e não gosta de aparecer. Mas ele precisa fazer o quê? Contrato com fornecedor, contrato com logística. E não é pela imagem que a gente distribui isso? Total. Não tem segunda chance para a primeira impressão. Total. Até pra quem não gosta de aparecer, contrata influenciadores que tenham a mensagem que a sua marca quer passar. Pronto. Acabou. Não é sobre você. É sobre as vidas que você vai transformar. Inclusive, 5 insights para você que quer ter um bom branding a partir de hoje. Primeiro ponto, sua história, sua verdade. Seja da sua empresa, seja a sua história pessoal, isso conecta, tá? Inclusive, é um ponto muito positivo para eu escolher o seu produto do que o do seu concorrente. Por quê? Porque eu tenho conexão com a tua história. Quando eu contei a minha história e ele me conta que a mãe dele teve ele super jovem e a dele também, e eles se uniram e passaram por outras empresas e tudo, isso é conexão. E e talvez eu só estou aqui hoje por isso. Porque teve uma conexão entre as histórias e falou, pô, legal, acho que ela tem a somar. Então, se você não fala, ninguém sabe. Não dá, não tem como. Às vezes eu entro em Instagrams maravilhosos, redes sociais maravilhosas, um produto maravilhoso, mas ninguém sabe quem é você. Ninguém sabe qual o seu DNA único, por que você ajuda pessoas. Ah, mas eu não vendo. Mas você tá ofertando? Você tá vendendo? As pessoas entenderam o seu produto? Porque cliente confuso não compra, é o segundo insight. Legal. Cliente confuso não compra. Então é um exercício de reavaliar a sua estratégia e entender. Poxa, estou comunicando da forma que eu gostaria? Quando eu fiz aquele exercício lá do início que a gente passou de percepção, né, de análise do seu produto, e as pessoas responderam totalmente ao contrário daquilo que você quer transmitir, poxa, é um excelente momento para reformular tudo isso. O terceiro ponto é entender quem é seu público. Eu não consigo fazer um bom branding se eu não sei quem são as pessoas que eu quero atingir. Qual é o tipo de transformação que eu quero ver? Ai, Brenda, mas eu não sei qual é a dor do meu público. Já entrou no Reclame Aqui dos seus concorrentes para entender as dores que os seus concorrentes passam no dia a dia? Vai te dar tanto insight. Entra nas redes sociais dos seus concorrentes. O que as pessoas estão perguntando nos comentários, nas caixinhas de pergunta? Como que tá o Reclame Aqui dessa empresa? Pega todas essas dores e vai sanando através do seu conteúdo, através da sua mensagem. Isso é muito importante. Muito importante. O que ele falou, né, de branding não é só logo, identidade visual é exatamente isso. Mas como que tá a sua autoimagem? Como você se apresenta para as pessoas? Porque às vezes, gente, a gente vai no mercado e a gente tá se vendendo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui com meu noivo numa balada em Cancún, olha isso. Aí a gente fechou um espaço ali e tal, né? Aí ele, olha, eu acho que aqueles ali são brasileiros, não estão conseguindo entrar. Vamos convidá-los para ficar aqui com a gente? Vamos, amor. Só vamos. Aí chamamos, não podem ficar aqui com a gente, aquela coisa. Resumo, eram 2 médicos, uma cirurgiã plástica, o outro cardio. Hoje são clientes da agência, há mais de um ano. No meio da balada, a gente estava conversando sobre a agência, ela precisava de um social media, precisava de um branding, precisava de uma estratégia. Se você não fala, ninguém sabe. Mas tenho medo de vender. Quando você perder esse medo e vender em todo canto, porque você é a própria venda.
O momento que eu falo, oi, meu nome é Brenda Lezier, eu já estou vendendo, já estou deixando o meu brand e o meu impacto ali para aquelas pessoas. E eu errei muito no começo, gente. Nós que somos jovens, né, as pessoas têm aquele preconceito. Ai, nossa, mas será, gente? Muito nova. E, né, com 20 anos era bem pior. Eu chegava com o Tami nos lugares, chiquérrimos, aí a pessoa falava assim, essa que é a tua sócia? Nossa, mas ela é uma criança, gente. E aí, quando eu começava a falar, aquele cara me respeitava. Por quê? Porque eu não estava com um branding de impacto. Eu ia com tiarinha, calça rasgada. Então, assim, se eu tinha 20 na época, eu aparentava muito menos. Então, assim, a sua imagem, a forma que você se apresenta, quando você reverter isso pra todo lugar eu tô vendendo. Então, eu falo muito, aparece nos stories arrumada, bonita, bonito, elegante. Por quê? Porque eu tô me apresentando pro meu cliente, é meu cartão de visitas aqui. Então é a forma, aparece numa reunião do Zoom, gente, de pijama, não dá. Não tem como. É o seu branding também, né? Então, assim, são alguns insights que eu acredito que vocês conseguem colocar em prática a partir de hoje, não é? Com certeza. A parte do brand dessa imagem é o que você fala sem abrir a boca, né? Exato. Literalmente isso. Várias anotações que eu fiz aqui. E, de novo, tô focado no teu modo de pensar e é legal para poder extrair conteúdo e informação. Eu tô amando isso. É demais. E de você olhar o positivo no negativo. Então, poxa, para quem realmente vai ver todo esse conteúdo, olhar para sua situação de vida atual e falar, meu, qual que tá sendo o meu maior desafio, dos meus maiores problemas e o que tem de positivo nisso, né? Porque, obviamente, cada batalha ela é única, mas não é só você que tem problema. E é você conseguir realmente identificar que após você passar por aquele problema, qual que foi a maior lição que você teve em cima daquilo, né? E são coisas valiosas que você consegue absorver. Aproveitando essa palavra, foi proposital. Conta pra gente. A gente se trata como outlier. O nosso time também, a gente fala bastante disso, né? Questão de você ser acima da média, pensar fora da caixa e tudo mais. Conta pra gente desse branding da palavra valiosa aí quando você se comunica com o seu público. Perfeito. E, gente, por incrível que pareça, agora eu tenho homens valiosos. Que legal isso. Que me falaram, ó, para de falar só valiosa, fala valioso também. Eu falei, ai meu Deus, agora pronto. Mas como que surgiu tudo isso? Quando eu estava na fase onde eu não me reconhecia, eu não sabia quem eu era, eu não sabia o impacto que eu causava no mundo, eu caí naquela insegurança de tudo que eu vou lançar, todas as empresas que eu vou criar, eu tenho que ter alguém comigo, sempre colada. Eu nunca criava nada sozinha. A branding foi o meu primeiro projeto sozinha, né, a minha empresa. Então eu sempre tava ali com alguém, porque eu tinha muita insegurança de não vender, ai, vou fazer sozinha, mas como que vai ser? Eu tinha muito medo. E o medo, ele vem porque a gente não se reconhece. A gente não tem segurança. E às vezes nem estudo o suficiente. A gente precisa ir reformulando tudo isso. Até a minha mensagem fica clara, tá? Então eu tava nessa fase. E aí, eu lancei um produto com uma pessoa em específico, um produto de marketing, o nome era Girl Boss. Era um curso de marketing para aprender a postar nas redes sociais, R$197, gente. E aí eu sei que a gente vendeu mais de 200, foi super legal o resultado. E aí, o copy que eu tinha contratado nessa época, ele veio e falou assim, posso ser sincero com você? Eu tô analisando o seu produto, as suas dúvidas, as suas redes sociais. Por que você só lança coisas em conjunto com as pessoas? O público todo que tá aqui, ele quer aprender com você. Você viu que só você falar na live, só você falar isso, faz aquilo. Esse copy, gente, Vicente. Valeu, Vicente. Hoje a gente tem que trabalhar junto, mas você me ajudou muito. Ele falou, você já parou pra pensar nisso? Eu falei, mas o que eu vou lançar? Ele falou, as pessoas querem aprender como ter agência. Foi bem na época da pandemia isso. Elas querem aprender uma nova profissão, ajuda mulheres, né? A social media, uma nova área e tal, não sei o quê. E você é valiosa. Pelo seu conteúdo e por tudo que você entrega, eu já tenho até um nome. É Mentoria Valiosa. Legal. E aí, gente, quando eu fui fazer o meu exercício de branding que eu ensinei aqui, eu fiz pro meu mesmo. Falei, gente, valiosa, valioso, seja lá qual for, não é uma bijuteria qualquer. Não é algo comum, um objeto comum, é algo valioso. É algo que vale ouro, que tem entrega, que tem preocupação.
com a eficácia daquilo, com os resultados, tem a ver com transformação. E aí eu encarnei esse valiosa. Eu desenhei tanto a mulher valiosa, o homem valioso, o que aquilo representava. Criei xícara, caderno, agenda, roupa, tudo que vocês possam imaginar. E hoje as pessoas me encontram, tanto alunas quanto clientes da agência. Tudo que vocês possam imaginar. Oi, valiosa! Oi, valioso! Elas só me chamam assim. Ontem foi meu aniversário, eu recebi um monte de coisa de aluna, de clientes. Em tudo tinha valiosa. Ai, valiosa! Pegou esse nome. Então foi esse insight, que é aquele empurrãozinho que alguém precisa te dar. Que foi esse cara, que foi o Vicente Scope. E ele falou pra mim isso. Para, você sempre tá em conjunto. Tenho certeza que o seu sozinho, ele vai ser um sucesso. Confiança. Vai, valiosa. E eu assumi isso, então... E hoje, assim, tudo que eu faço é o valiosa. Tem um significado muito forte pra mim. Legal. Sem contar a cara lá na Times Square, né? Deixa eu passar a bola pra ti. Não, com certeza, aí você entra nesse ponto. Vou passar a bola pro Bruno, mas é uma pergunta, uma reflexão que fica pra vocês. Quando falam do teu nome, quando entram no assunto da sua pessoa, quais são as palavras que são remetidas a você? Fica com essa informação na cabeça que com certeza tem pontos aí que todo mundo tem a melhorar. Com ela, o valiosa, o valioso já é conectado com a gente, já vem essa palavra outlier e contigo. Qual palavra que já aparece na fala, nas frases, quando falam do teu nome? Pensa nisso. Excelente, uma coisa muito legal, isso que você falou, são as palavras sagradas dentro do nosso branding, né? Eu acredito que para você vender qualquer coisa nas redes sociais, independente do seu nicho, você precisa ser o seu próprio case transformado. Não adianta vender algo que ainda não tem transformação. Não dá, gente, não tem como. Se você ainda tá nessa fase, você vai ter que ir atrás primeiro dessa primeira transformação para você impactar o maior número de vidas. Então, no meu caso, o Valiosa veio muito com a insegurança que eu tinha, com o medo de dar errado, com o medo do fracasso. Então, o Valiosa veio para transformar e para trazer solução em cima dessas dores, sabe? Isso é muito legal. Às vezes, na sua maior dor, no seu maior desafio, você traz essa palavra sagrada que você traz para o seu brand, inclusive, e que vai fazer muito sentido para os seus clientes. Legal. Casando um pouco com isso, é meio que... Tem muita gente querendo vender muita coisa e esquecendo de vender primeiro o que tira a sua dor para depois ser tirado do próximo, né? Então é meio que assim, vou vender aquilo ali porque aquilo ali tá assim, tá assado. Mas você sabe se isso realmente faz a diferença? Você mudou a vida de alguém realmente com isso? Quando a gente cita nossa vida pessoal e as nossas pessoas na parte de trabalho como outliers, a gente cita porque literalmente isso mudou a nossa vida. Acordar mais cedo não é merchan pra gente. Acordar mais cedo era trabalho. O Andres morava em Arujá. Eram 4 da manhã pra chegar aqui no trabalho. Eu não tinha dinheiro pra condução porque a gente era 100% comissionado. Então eu tinha que ir e voltar andando, guardar os 5 reais que tinha lá, que era 2 semanas de ajuda de custo, 5 reais por dia durante 10 dias. Né? É o que tinha. E aí a gente pegava esse dinheiro, vou guardar esse dinheiro, vou comer com ele, né? E eu ia e voltava andando. Então, assim, quando a gente diz outlier, é porque, assim, ser acima da média são nas pequenas atitudes, né? É pra dentro de casa. Vou fazer até um anúncio agora, dia 26 e 27 de agosto, a gente vai ter nossa imersão em vendas, né? Chama-se Imersão Outlier na Prática, que a gente vai te ajudar a estruturar a sua empresa ou seu time comercial, se você lidera um time comercial, né? Pra você desenvolver número. Tá? E antes de lançar a imersão, a gente tinha que entender que se o nosso método funcionava. Porque a gente tem times comerciais, a gente tem empresas de vendas e a gente passou a vida inteira vendendo na rua. Então, antes de procurar o que soluciona o problema dos outros também, é literalmente isso que a Brenda falou. Você solucionou o seu antes? Ou você tá querendo ensinar as pessoas sem solucionar o seu? Só pra usufruir da onda e querer dinheiro no seu bolso. Porque é o pós que te consolida, não o pré. Vender alguma coisa é fácil, de verdade, tá? Quer ganhar dinheiro? Pega uma caixa de caneta Bic que você compra por 20 reais, vende no metrô pelo dobro do preço, você vai ter 50. E o pós? As pessoas vão lembrar de você quando comprar a sua caneta? É isso que faz com que a gente consiga construir história. Então é literalmente nessa linha que a Brenda estava falando. E isso é legal, que assim, essas palavras elas marcam, né? Porque, além de tudo, você chamar ou ser chamado de uma pessoa valiosa, mexe com o seu emocional. E esse é o ponto. Trabalhar, todo mundo trabalha. Mas assim, dormir bem é uma coisa que é difícil hoje em dia. E, você ser chamado de valioso, ser chamado de valiosa, é um negócio que você fala, caraca, que legal, essa pessoa
chamou a gente de valiosa. A gente sempre se destacou em vendas porque eu olhava e falava assim, moça do batom da MAC. E ia no detalhe, sabe? Funcionava. A pessoa falava, meu, ele realmente reparou, né? Que legal. Alguém reparou na minha vida. Então, mudar o dia Legal. das pessoas com isso é importante. E conta pra gente uma coisa que eu queria muito saber, isso é mais pessoal até do que trabalho. O que é pra você ser chamado de valiosa? Pra mim é muito forte. É muito forte porque me faz lembrar todos os dias da minha essência. E o sucesso, ele é diferente pra cada um de nós, né? Não dá pra tocar o sucesso, ele é sentido, né? É diferente. Então, quando eu falo bom dia, valiosa, valiosa da minha vida, e chamo também elas de valiosa e valioso, pra mim diz muito mais também sobre a transformação delas, sabe? Então, quando elas me mandam presentes ontem de aniversário, mas agradecendo. Então, assim, a pessoa tá comprando seu produto, não é barato, é um investimento, e ela tá te agradecendo por isso. Então, assim, quer algo mais valioso que isso, né? Essa transformação de vida. Então, pra mim, ser chamada de valiosa e chamar a minha audiência de valiosa é muito forte, assim, é algo que vai ser pra sempre. Eu Legal. já consegui sentir isso, sabe? Inclusive, eu vou casar esse ano, né? Na verdade, tô com o César há 4 anos, mas assim, vamos casar com tudo. Vocês estão convidados, hein? Vocês e as esposas, claro. Os outliers no casamento das valiosas. Dos valiosos. E aí, gente, elas querem que eu fique sorteando convite. O César, que é o meu noivo, ele é totalmente low profile. Eu gravo ele e ele fica assim, ó. Sai, não, ninguém vê a cara dele, porque ele odeia. E eu respeito. Elas querem que eu fique sorteando convite pra casamento. Então, olha o poder da comunidade. Que legal. E aí, o meu comercial fala: Meu, posso colocar como bônus nas mentorias mais high ticket? Eu falo: Gente, que horror, para com isso. Não. Quero convidar a mais valiosa ali, mas que tem já um carinho, uma amizade, né, e tal, porque é um casamento. Mas olha o poder da comunidade, assim, é Sim. louco. Sim. E isso performa até na minha família, assim. Minha cunhada vem, ela trabalha até no Nubank, tem um cargo super legal lá, ela fala: As minhas amigas são valiosas e elas ficam olhando, falaram que você vai sortear convite pra casamento e tal. Pessoas que não tem nada a ver, Legal. às vezes nem querem ser. Isso que é legal. Nem quer ser social media, nem quer ter uma agência de branding social media. Mas a partir da sua vida e da sua história, ela começa a enxergar por um outro lado. Legal. Como que seria isso, né? Então é muito forte, né, esse poder da comunidade. Eu imagino. Meu, é nesse sentido que a gente quer passar recados pra vocês. Nem tudo é sobre ensinamento pra só dinheiro, só recurso, Não, de forma nenhuma. sabe? De novo, pegando um pouco do que a Brenda falou, dinheiro é só o caminho, tá? Dinheiro é só o caminho. E aí eu tirei 2 insights do que a gente tava conversando aqui. Primeiro, em poder de posicionamento e estar preparado, meu, parece que a gente se conhece há muito tempo, mas a gente se conhece há 2 dias. Então, se a gente não tivesse bem posicionado cada um no que faz, provavelmente a gente não tava sentado nessa mesa aqui agora conversando. A gente não tinha desenvolvido conversa no nosso encontro lá na Microsoft. Então, o poder do posicionamento ele é essencial para todos os momentos. Ele é o pré. Sabe quando você toma o pré-treino, a creatina que você toma antes, o poder de posicionamento é a creatina. Para quando acontece o treino, que você tá lá no ato, você tá preparado para desenvolver conversa. Porque por coincidência, estávamos sentados numa mesa onde 4 pessoas trabalhavam com marketing. Onde eu tinha uma agência, ela tinha uma agência, o André tinha uma agência, e outra pessoa também tinha uma agência. E você vê como o poder do posicionamento é legal. E aí tem o outro ponto. Eu tava falando isso com o Andrews ontem na live, e olha que importante. Meu, é isso. A gente trabalha muito, às vezes, na necessidade do público e esquece do objetivo de quem tá fazendo. Entende? Pro vendedor, pro cara que tá vendendo, que é o que a gente vai passar agora, e quer passar agora, pra quem tá vendendo meu, se você está numa empresa e tá trabalhando, provavelmente você tá lá porque você gosta, porque você quer desenvolver, e eles já têm alguma coisa pro cliente final. Pra quem tá vendendo é objetivo, não é necessidade. Tá? E se seu objetivo é em base de uma necessidade, ok também. Mas pra quem é vendedor, o objetivo é mais importante do que o produto final pro cliente. Pro vendedor é o objetivo dele, é o carro que ele quer comprar, é a família que ele quer ajudar, é o apartamento que ele quer comprar. Então essas coisas que mexem com o nosso psicológico, eu vou repetir uma frase ontem que eu repeti na live, meu, um cara que é meu mentor também, a gente bate um papo, o Diogo Franco, ele fala uma coisa que é muito legal. Antes de você emagrecer, você tem que querer emagrecer, sabe? Antes de você fazer alguma coisa, você tem que querer alguma coisa. Antes de você entrar numa empresa, você tem que querer estar naquela empresa. São vários processos. Antes de você mudar a vida das pessoas, você tem que querer mudar a vida das pessoas. A decisão, né?
Porque assim, pensa que você vai lançar uma linha de suplementos agora. Esse suplemento é para fazer as pessoas emagrecerem. Mas realmente é sua vontade de fazer com que elas melhorem a saúde delas? Então você tem que pensar nisso daí. Mudar a vida das pessoas tem um caminho, tá? E outro insight aqui que eu tirei é que, é legal que eu também já falei essa frase, mas a gente consegue desenvolver em conversa. Meu, nem sempre a gente precisa ir na base do que todo mundo tá indo. Brand é posicionamento para tudo. Então, às vezes, você tá querendo vender o carro para você chegar onde você quer chegar no caminho, sendo que às vezes você pode vender o Waze, que é quem dá o caminho para chegar de várias formas. Perfeito. Então tem vários caminhos para desenvolver, por isso que posicionamento é importante. Vamos lá. Outro ponto legal, pegando esse gancho do Bruno, vou até mudar o formato aqui. Em cima disso que ele falou de você ter olhar para si, para os seus objetivos, né? Hoje, quais seriam os seus objetivos? O que você percebe que é seu motor, assim, que te move? Parou há muito tempo de ser o dinheiro e hoje é a transformação. Eu fico muito mais feliz, de verdade mesmo, quando eu vejo um feedback de uma pessoa que transformou a vida através do que eu ensino ou do que eu faço, do que eu falo, do que de fato o Pix. O Pix é muito importante, ele é um meio para a realização dos sonhos. Mas saber que você tem um propósito muito claro e muito definido é muito valioso. Tem gente com 50 anos que ainda não descobriu o propósito de vida. E só ficou a vida inteira correndo atrás do dinheiro. E o dinheiro fugindo dele. Ele ainda não encontrou aquilo que ele tem tesão, que ele ama fazer. Então, assim, pra mim, hoje, ter encontrado o meu propósito Inova, antes dos 30, isso é muito poderoso. Então, hoje eu tô numa fase onde eu tenho como objetivo deixar esse legado na minha empresa, deixar todos ali com o mesmo DNA, né? Não é conteúdo, mas é caráter, sabe? Então eu tenho algumas filosofias de que o não existe, de que nada é impossível, e eu sou assim, eu sou muito determinada. Então eu quero pessoas com essa mesma filosofia de vida, sabe? Lutando por aquilo mesmo, pelos sonhos, pela realização, pela transformação. Isso é muito difícil quando a gente lida com pessoas. Então é o meu maior objetivo hoje, trazer essa transformação dentro também. E isso é com atitude, não é só com palavra bonita. Legal. É todo santo dia. E é um desafio ser líder, né? Ser o exemplo disso tudo e assumir tanta responsabilidade com tantas famílias. E também ter meus filhos, né? Entrar nessa nova fase também, que eu quero trazer um olhar mais especial para os próximos anos, que eu acredito que é o significado de tudo, né, gente? Não é só trabalho, não é só dinheiro, mas é dentro de casa também. É a família valiosa dentro de casa, sem rede social, né? Então, são os meus objetivos. Boa. Eu vou dar uma introdução, tenho certeza que você vai complementar com isso e vai até pegar com um pouco mais de profundidade. Você ser tão forte ao ponto das pessoas quererem ser você e não querer o que você tem, né? A gente já tem muito bem claro isso, mas com as suas palavras, a importância do ser vir primeiro do que o ter. Nossa, muito importante, gente. Muito importante. Porque eu não falaria hoje com segurança total, né? A gente nem bateu essas perguntas, foi tudo na hora, tá, gente? Exatamente. E quando a gente fala com segurança, olho no olho e postura, é porque a gente acredita, é porque a gente é aquilo. Quando não é, tem confusão e as pessoas não entendem. Vocês, né, que trabalham com vendas e entendem até mais disso do que eu, vocês conseguem perceber a pessoa pelo olhar, pela postura, pelo jeito? Porque ela tá focando primeiro no ter. Ela ainda não é. E ela tá passando aquilo pras pessoas. Ela tá passando insegurança, ela tá passando medo. No olhar dela, as pessoas conseguem ler. Entende? Então, antes até de aparecer pro mundo, tentando ter, foca primeiro no ser, no quem é você, no seu objetivo de vida, no seu legado, na sua transformação, no público que você quer de fato ajudar. Por propósito e não só por dinheiro. Porque o dinheiro acaba, né? Acaba. Se você não souber lidar com ele, acaba. Então, quando eu foco muito mais no propósito, o dinheiro mesmo, ele vem de todas as formas. Você para de correr atrás do dinheiro. Vem tanta gente, vem tanto contrato, vem tanta oportunidade. Porque é consequência de tudo que você tá fazendo. Então, não existe outro resultado.
diferente quando eu só foco no dinheiro. E é isso que as pessoas querem, né? Então, vai ter a imersão de vocês. Vão aparecer lá pessoas que querem vender, se posicionar, tal. Se ele estiver lá com vocês, mas só focando no quanto que ele pode vender e é só isso o propósito dele, cara, não adianta. Então, aviso pra você que vai estar lá. Eu também quero, hein? Você vai com seu copo vazio. Vai com seu copo vazio pra realmente se encher com muita abundância de conteúdo, de verdade, sabendo que é você, pra que os seus resultados até dezembro sejam valiosíssimos, né? Exato. Com certeza. A gente gosta de falar que o dia de hoje ele é único, tá? Então você nunca... E isso traz experiências. Você nunca saiu de casa nessa sexta-feira deste ano, neste horário, nunca vendeu neste horário. Então todos os dias que renova, passou meia-noite lá, finge que não tem mais nada de conteúdo e começa a ir com o copo vazio pra trazer novos. Porque a gente aprende. Principalmente a gente que trabalha com marketing e vendas em geral. A gente aprende, a gente trabalha com pessoas. Todos os dias a gente tem que lidar com uma dor diferente. É de alguém que não tem dinheiro para pegar um ônibus, é de alguém que tá tendo problema na família em casa, é de alguém que vai ter um filho agora, é de alguém que teve um filho muito cedo. Enfim, a gente trabalha com problemas todos os dias. Então vá com a cabeça vazia, porque senão você vai se enturrar de coisa, vai ficar com aquela obesidade mental, né? Cheio de informação. Que não consegue colocar em prática. Exatamente. Porque tá cheio de teoria e zero prática. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Tá. Ontem eu citei outra coisa que é legal citar aqui. Para de querer tudo bonito. A ação é mais importante do que planejamento, às vezes, tá? Planejamento é importante? Mas pra gente que tá trabalhando, é ação primeiro, planejamento depois, você vai consertando com o tempo e vai melhorando. Porque, sei lá, acho que o iPhone não começou assim. Eu gosto. Era um Gente, iPod. pra mim, feito é melhor do que perfeito. Quando você já tem tudo pronto, você vai aperfeiçoando no caminho e mete marcha sem ficar olhando, sem ficar desviando, olhando. Não, é foco. Eu não fico vendo concorrente. Eu nem sei quem são. Eu tô, olhando pra frente, não tô olhando no retrovisor. Tô focada no meu. E as pessoas perdem tanto tempo no concorrente que às vezes sabe bem menos que ele, tá? Sim. Mas ele tem uma coisa que você talvez não tenha. Ele tem ação em fazer acontecer. Independente se ainda é raso, mas ele tá fazendo, ele tá seguindo, ele tá metendo marcha. E você tá lá, parado no caminho. Então, cara, é isso, é você seguir em frente, foco no seu objetivo, na sua missão de vida, que isso vai impactar, vai trazer resultado, mas você precisa fazer, né? Exatamente. É um ponto muito legal disso. Por mais que a gente tá num estúdio, tem que ter toda uma preparação. A vida, ela é vivida. A vida é uma coisa prática, né? E tem uma frase que o pessoal... Uma frase não, né? É aquela questão de você iniciar qualquer take lá, pra quem já fez novela e tudo mais, é luz, câmera e ação. Só que pra vida a gente pode inverter essa ordem, né? Que é colocar luz, ação e depois câmera. Que é literalmente você fazendo, onde você vai aprimorando, você vai melhorando, com as novas informações que você vai colhendo ao longo do tempo. Obviamente, olhar para o futuro é mega importante, mas tem que agir, tem que executar, né? Tanto é que o pessoal até tem uma imagem que mostra que tem o pensador, né? Que o cara lá tá lá sentado, curvando, refletindo, e tem o fazedor. Não tem uma imagem dele, porque ele tá fazendo. Né? Maravilhoso. Então conta pra gente essa ideia do que você percebeu de tanto executar coisas que talvez você tivesse planejado antes, não teriam aparecido, mas apareceram porque você foi executando ao longo do tempo. O primeiro que são os erros básicos, né? Você vai errar muito. E se você for essa pessoa que tem medo de errar, meu amigo, você tá ferrado. Porque quando eu tenho muito esse papel de fazedora. Fazedora, eu vou e faço, eu não penso. Então, por exemplo, ontem eu fiz aniversário, 28 anos. Hoje eu falei pro meu time, eu vou vender 28 coisas que você precisa fazer pra atingir X de faturamento na sua agência. Que legal. Aí eu fui, já criei o link, já vendi. As pessoas estão chamando, mas o que é? Você não contou pra ninguém. Então eu tenho esse perfil, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Quando é planejado, todo mundo sabe as informações, tá tudo bonitinho, tá tudo legal. Mas aí qual é a minha resposta? Gente, dinheiro no caixa, meus amores, tá vendendo. Agora eu vou construir, tá tudo certo. Entende? Então, assim, tem o lado positivo de que as coisas acontecem, você vai aperfeiçoando para trazer resultados verdadeiros e ir melhorando, né, todos os dias. Mas tem o lado negativo de que pode vir com erros que pode te atrapalhar no futuro. Então, desacelerar para planejar e seguir em frente. Então, eu sinto muito esses dois lados da moeda. E é um desafio diário, porque eu sou muito rápida, né? Muito acelerada, gente.
Com energético, então. Energético outlier aqui, como é que você fica? Aceleradíssima. Sim. Mas, então, é trazer todo o time junto, trazer essa consciência de, poxa, precisamos planejar e vambora, né? Legal. Peguei um gancho muito legal que você falou sobre errar, né? E eu vi não sei se foi uma pesquisa, se foi um áudio, alguma coisa assim, que o leão ele acorda todos os dias do mesmo jeito. E se a gente, na vida, se a gente for um leão, a gente prospera. Porque a cada 10 botes ele erra 7. Mas ainda assim ele continua com a imagem dele do rei da selva. Então assim, poxa, já que eu vou errar, erra muito, mas erra rápido. Né? Seja suscetível a, poxa, errei, vamos pro próximo. Errei, vamos pro próximo. Errei, vamos pro próximo. E deixa eu fazer de novo, novamente, novamente, novamente. E conforme vai passando os anos de vida, a gente meio que muda esse lado contrário, né? Porque conforme você vai tendo mais experiência, talvez essa sua ação ela acaba sendo comprometida. Então é sempre importante você ter essas informações claras na cabeça, como bagagem, né? Para falar, poxa, se lá atrás, quando eu não tinha nada, eu agia muito, por que eu vou fazer diferente agora? Perfeito. E complementando o que você falou, tem até uma frase, não sei ao certo como que é, mas errar faz parte do processo e tal. Mas se você continuar lá no erro, meu amor, você não vai crescer. Então, assim, tem que trocar essa frase pra errar, sim, todos os dias, mas consertar rápido. Ser ágil pra consertar o seu erro. Não é continuar no erro, igual ele falou, mas é consertar e muito rápido. Porque daí você vai crescendo, né? Você vai errando, vai consertando também, e as coisas vão dando certo, você vai sentindo o impacto disso em todos os pilares, né? Sim. Ó, começar errando é muito mais importante do que começar acertando. Porque Começar. começar acertando você não aprende nada. Exatamente. Você pegou a informação, geralmente. Outliers, felizmente está chegando ao fim. Ó, Te gostaria de ficar, nem imaginava. passar a noite, o dia inteiro conversando. Mas aí é bom criar essas expectativas, porque com certeza depois vocês vão ir atrás da gente, tá? Pra gente conversar mais. Tanto a gente com as nossas imersões, quanto tudo que a Brand faz, meu, pra vocês terem uma ideia, nada foi conversado aqui, tá? Eu convidei a Brenda ontem. Ontem, liguei pro meu sócio e falei, temos uma convidada. Diferente, a gente quer fazer com ela muito, porque, meu, e são pontos chaves que a gente pega dessa parte de posicionamento também. Eram 3 coisas que a Brenda falou pra mim lá no encontro da Microsoft que chamou muito minha atenção. Eu falei, meu, a gente precisa conversar com ela. Então, é de onde entra esse trabalho de oportunidade, esse trabalho de conhecer novas pessoas. E o marketing é isso, né? Compartilhar nossa meta com você, tá? A meta da nossa vida hoje é fazer com que o que a gente ama a fazer para de virar subemprego, porque as pessoas degrinam vendas hoje como se fosse um subemprego. E não vai ser mais, porque a gente vai fazer com que não seja mais. Essa é a meta da nossa vida. Como a sua meta é transformar. Total, e assim, as pessoas têm que ter orgulho de falar, eu sou vendedora mesmo. Eu tenho orgulho, gente. Eu ter vergonha de vender o meu produto, vergonha de transformar mais vidas, isso não existe. Então, né, por muitas vezes a pessoa é vendedor, tem vergonha de falar que é vendedor. Fala com orgulho, muda esse mindset, participa desse progresso junto com eles, porque o trabalho que vocês fazem é incrível, gente. Transforma vidas também, né? E quebrar esse padrão na sociedade, poxa, olha a responsabilidade disso. Exato. Nós 3 aqui só estamos CEO, tá? Mas nós somos vendedores. Claro, com Então, certeza. espírito de vida, CEO. O que fazemos? Vendemos. Não adianta, gente. Outliers, queria agradecer a oportunidade de estar passando mais ensinamento para vocês, né? Queria agradecer de novo a presença da Brenda aqui com a gente, que, meu, ajudou muito, tá? Todos precisamos nos posicionar e aprender sobre posicionamento, tá? Porque senão pro resto da vida a gente vai ficar nos bastidores. Beleza? Do Bruno, obrigado, de verdade. Espero que vocês tenham pegado muitos ensinamentos. Dia 26 e 27 do mês que vem, temos a mentoria Outlier na prática, além de todo o nosso conteúdo sobre vendas, inteligência emocional e liderança. Vão ter convidados especiais. Você está super convidada, Brenda. Estarei lá. Super convidada. Vai ter todo um espaço de networking para você se conectar e fazer novos contatos também, beleza? Pessoal, da minha parte é isso. Com certeza teve bastante novos pensamentos e forma de pensar. Então, até como dica, já que a gente está falando de execução, assim que você terminar de ver esse vídeo, vai lá e faz alguma coisa para o seu futuro, para o seu posicionamento e continua sempre entrando em ação. Acho que o maior segredo disso é você não parar, tá? Fala, Brenda.
Obrigada pelo carinho, primeiramente. Eu amo tudo isso. Gente, quando a gente sabe que faz de graça qualquer coisa, é porque a gente encontrou nosso propósito, né? Sim. A gente passaria horas aqui com vocês. E eu tenho um presente, tá? Ó. Todo mundo que comprar a imersão dos 2 dias, por conta desta live, vai ganhar um e-book totalmente gratuito de como criar um branding de impacto. Então Que a gente legal. vai se falando, vocês já vão ter acesso. Aí vocês têm que mandar pros meninos. Vocês podiam criar um cupom, hein, pra essa imersão, só dessa live aqui, vocês vão pensar. Então acompanha a gente nas redes sociais, se inscreve nesse canal maravilhoso, curte muito esse vídeo pro YouTube entender, né, gente, que é um conteúdo valioso, que é um conteúdo legal, que teve muita troca. E obrigado pelo carinho, obrigada pelo convite. Já sabem, né? Se vocês querem continuar tendo esse tipo de conteúdo, segue a gente, compartilha tudo muito, porque com certeza a gente vai trazer mais gente aqui como a Brenda para ensinar vocês, para ajudar vocês, para desenvolver vocês como pessoas. Tamo junto, vamos pra Mais cima. assuntos outliers. Show, beijo!